Glória a Deus, Shalom, bom dia. Hoje, Oséias da Manhã, nesta quinta-feira, 2 de julho de 2026. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta manhã, de aprendermos a tua palavra, de estarmos nos alimentando de ti e termos a possibilidade de mudarmos as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas e todas as coisas, ó Pai, que o Senhor tem interesse que nós mudemos e avancemos. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, perdoa nossos pecados e nos ajuda em todas as coisas a irmos adiante. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Shalom, bom dia, irmã Raquel, irmã Vanessa, Maria da Conceição, pastor Kleber, missionária Daiane e missionária Maria de Fátima Orcelino, a mulher do dinheiro. Glória a Deus, aleluia. Tamo junto. Bom dia, glória a Deus. Então vamos lá. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, diante de quem estou, não haverá nesses anos nem orvalho, nem chuva, a não ser pela minha palavra. Então a palavra do Senhor lhe chegou, dizendo: Retire-se daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, que está em frente ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Ele foi e fez de acordo com a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto ao ribeiro de Querite, que fica em frente ao Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, e também pão e carne ao anoitecer. E ele bebia da torrente. E aconteceu que, após alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Amém? Então vamos começar esse texto aqui, analisando um pouquinho a jornada profética de uma voz que se levanta para colocar as coisas em ordem. Então, Elias estava se levantando nesse povo para colocar as coisas em ordem. E ele trouxe uma palavra, Shalom, pastora, bom dia. E ele trouxe uma palavra ali que não haveria chuva em Israel. E logo depois dele liberar esta palavra, o Senhor vem e o encaminha para um lugar. O Senhor leva, manda que ele fosse até aquela fonte, aquele lugar ali, e ordena aos corvos que ele fosse alimentado com pão e com carne. Então, é um negócio extraordinário, um profeta que está sendo cuidado diretamente por Deus num ambiente totalmente desfavorável, onde as coisas vão se complicar ali. Então, Deus leva ele para uma fonte, leva ele para um lugar de proteção. O problema é que por causa da palavra que ele tinha liberado lá, que a chuva não cairia naquela terra, a fonte secou. E às vezes nós estamos justamente nesse ambiente, onde nós temos liberado a palavra e o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos levado a alguns lugares de segurança e parece que ali será para sempre. E não será para sempre. É só um momento que o Senhor está usando aquele lugar, está usando os corvos, está usando aquela fonte para te sustentar e para te alimentar num período. E o problema é que nós muitas vezes nos perdemos desse período de Deus e insistimos em ficar onde nós estávamos sendo alimentados e providos por Deus, mas que Deus não está mais operando ali. É algo que é levado adiante. Deus tem um processo, porque depois daqui nós vamos ler que Deus já leva Elias para um outro ambiente. Então Elias está aqui agora nesse lugar e imagina um lugar assim, tranquilo se você for ver pela complexidade do assunto. Ele está ali no lugar onde ele tem água e onde tem os corvos que trazem para ele de manhã e à noite pão e carne. Cara, estou de boa. Eu tenho que comer, eu tenho que beber, estou protegido, estou guardado. Vai ter a seca lá, para mim não vai, mas a palavra também se cumpre na vida dele. A palavra, a seca também chega, porque não havia chuva e a fonte seca. Então nós precisamos entender que de repente nós estamos debaixo de uma palavra que ela é de Deus, mas nós também sofreremos as consequências dessa palavra. Só que o Senhor, ele estará sempre se levantando para nos dar livramento, porque nós estamos guardados dentro da palavra profética. Só que se nós perdermos o tempo das mudanças, se nós nos acostumarmos em um lugar, se nós nos acostumarmos com uma situação,
aonde Deus não está operando mais, nós estaremos atrasados. E aí você pode estar num ambiente de escassez e falando, eu não estou entendendo nada, porque eu estou fazendo as coisas de Deus, estou fazendo a obra de Deus. Deus falou para mim que ia secar, mas falou também, eu sabia que não ia ter chuva, mas eu também sabia, Deus me mandou para uma fonte, estava tão gostoso lá. Eu fiz até amizade com os corvos, quase que parece que eles entendiam o que eu estava falando. Quando eu agradecia, parece que eles tinham uma alegria de vir trazer aquele negócio para mim, aquele pão e aquela carne. Eu estava ficando amigo deles, eles nos primeiros dias só entregavam e iam embora, depois eles ficavam por ali, bebiam um pouquinho de água comigo, parece que queriam trocar uma ideia. Eu estava ficando íntimo dos corvos, íntimo da fonte, estava gostoso, esse lugar estava confortável, eu estava comendo, estava bebendo, e de repente eu olho, Shalom, irmão, bom dia. Irmão, irmã, sei lá quem que está aí, os irmãos, Ângela e Raquel. Então, na verdade, o que acontece? Nós olhamos para aquilo, nós começamos a ficar, amém, irmão, Deus abençoe, familiarizado com aquela situação, porque aquilo é gostoso. É provisão de Deus isso aqui. Imagina você como profeta receber uma palavra dessa. Você entrega uma palavra e Deus fala para você, agora vai para um lugar, vai para essa fonte, ali eu vou te mandar os corvos para te sustentar, ali você vai estar. Cara, excelente. É uma fase muito gostosa das nossas vidas, mas o problema é que essa fase ela vai passar. E se nós insistirmos em ficar nesse lugar onde a fonte secou, nós vamos ter sede e vamos atribuir a Deus esse momento de sede. Um lugar de muita alegria e visitação de Deus pode se tornar um lugar de escassez se nós perdermos o tempo. Se nós insistirmos que Deus ainda está ali, vamos ficar olhando para aquela fonte seca e vamos esperar que venha água, e não virá mais água dali, naquele momento. É o momento de nós avançarmos. Shalom, bom dia, irmã Xênia. É momento de nós nos movimentarmos, é momento de nós sairmos desse lugar. Então, se você receber uma palavra da parte de Deus, uma orientação, e você está estabelecido em um ambiente, mas agora as coisas não estão fluindo mais, preste atenção, porque pode ser que essa fonte secou e você está insistindo em ficar aí. Essa fonte agora não vai mais trazer água para você, ou seja, não vai mais te hidratar, não vai mais também. Os corvos vão parar de levar o alimento e você vai achar que a palavra de Deus não se cumpriu. Mas a palavra de Deus ela não era para todos os dias, ela era para um tempo. E existem coisas nas nossas vidas que a palavra de Deus está liberada por um tempo, por uma etapa, para suprir uma parte da nossa vida. Agora é hora de colocar o pé na estrada. Temos outro lugar para chegar. O Senhor tem outra coisa para as nossas vidas. Então, que nós entendamos essa palavra e tenhamos assim Deus, um Deus tão zeloso, amoroso, que cuida de nós, mas que também ele se movimenta, porque ele sabia que aquela fonte ia secar. Então, ele já tinha preparado uma viúva, já tinha ordenado uma viúva que sustentasse Elias. Então, já tem uma ordem de Deus no futuro, para a minha vida e para a tua vida, de provisão, de providência, de sustento, e nós estamos insistindo em ficar na ordem passada. Nós estamos insistindo porque foi muito gostoso. Ah, mas aquele tempo dos corvos era muito bom, mas passou. Aquele tempo da fonte era muito gostoso, aquela água limpa, aquele lugar fresco. Mas passou, irmão, acabou esse tempo. E agora Deus está te chamando e me chamando para uma outra etapa. Preste atenção na nossa vida, que nós estamos sempre mudando, porque são ciclos, são coisas que nós vamos nos movimentando. As coisas não ficam estagnadas, paralisadas, sempre do mesmo jeito. Surpreendentemente, Deus vai se movimentando e quando você menos espera, agora a saída está aqui. E você anda um tempo nisso e você fala, agora aqui vai ser o meu lugar de segurança para sempre. E daqui a pouco Deus dá um outro tipo de sinalização, ó, a saída agora está lá, e você vai para lá. E se você não perde os comandos, se você obedece, se obedece os comandos, nós estamos sempre alimentados, hidratados, supridos, providos. Se você está fora disso, se eu estou fora disso em alguma área, é porque nós estamos perdendo o tempo do comando e não estamos obedecendo, não estamos sendo, nos deixando atualizar pela palavra. Então, Elias aqui, ele recebeu um comando específico e foi até um tempo. Agora, depois nós já vamos ver no versículo 8. Depois que seca a fonte, porque já não tinha mais chuva sobre a terra, então vem uma outra palavra. Então, a palavra do Senhor lhe veio dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e permanece ali, pois ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então já tinha uma ordem de Deus.
para uma mulher viúva que sustentasse a Elias. E aí nós vamos ler mais para frente, nós vamos entrar numa outra etapa. Então Elias vai ter que sair dessa parte da fonte, porque agora a fonte secou, os corvos não estão vindo mais, porque esse processo fechou-se, e agora Deus está falando para ele: vai, que eu ordenei que uma viúva te sustente. E aí nós vamos ler daqui a pouco a condição dessa viúva. E isso também nos assusta muito. Porque o que eu pensaria, eu, Alexandre, vai para a casa de uma viúva que eu ordenei que ela te sustente. O que, que eu vou imaginar? A despensa dessa mulher está bufando. A conta bancária dela está extraordinária. Ela tem muita comida, muita provisão, uma mulher rica, abastada. E eu vou para um lugar ali que eu vou. Oh, meu Deus, muito obrigado. Agora eu saí da etapa da fonte e dos corvos, e eu vou entrar numa casa, eu vou ter uma despensa, o Senhor ordenou, então eu estarei tranquilo ali. Mas não foi assim que aconteceu. E às vezes isso também tem nos atrapalhado, porque nós fazemos uma linha de raciocínio onde nós imaginamos algo que Deus não falou nada disso. Ele só falou assim: vá até essa viúva de Sarepta, porque eu ordenei que ela te sustente. Com o quê? Como? Que jeito? Deus não falou nada. Então, nós podemos imaginar, eu imaginaria, eu não sei você, mas eu imaginaria que essa mulher fosse uma mulher muito tranquila na parte de alimento e de finanças, estaria em uma casa muito provida. Não estou falando que seria uma milionária, mas uma casa de boa, tranquila, que estaria com uma provisão bem sossegada. E aí, quando chega nesse lugar, ele se levantou e foi a Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, encontrou uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traga-me uma vasilha com água para que eu possa beber. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão na sua mão. Aí vem a notícia triste, aí vem o negócio pesado. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, tão certo como vive o Deus que te mandou aqui, deixa eu te dar uma notícia. Eu não tenho pão algum, há apenas um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Cadê a palavra profética? Cadê a viúva que ia me sustentar? Aí a gente entra em desespero. E nós podemos estar hoje num desespero da nossa alma, que nós não estamos entendendo o que está acontecendo, porque você e eu temos certeza que Deus falou, que Deus disse que ordenou uma viúva, que tem uma saída, tinha um escape, que era uma resposta, que estaríamos supridos, guardados, protegidos, que daria tudo certo, que o nosso ministério é de Deus, que a nossa família é de Deus, e todas as palavras que nós recebemos. Mas agora nós damos de encontro a uma péssima notícia como essa. Qual é a péssima notícia que você tem recebido dentro de um ambiente que você projetou algo de uma forma e está sendo completamente o contrário? Essa péssima notícia você terá que reverter através da palavra, porque Deus está te levando em um ambiente, como levou Elias, que ele ordenou uma viúva que o sustentasse através da palavra que o próprio Elias iria trazer para ela. O milagre está na tua mão, não está na mão da viúva. A palavra profética está na tua mão, não está na mão desse lugar que você está indo. Não tem nada a ver com o que está já pronto lá. É o que você e eu vamos fazer acontecer lá. Isso que vai te sustentar. Porque quem sustentou Elias foi a própria palavra, através do pouquinho que aquela viúva tinha e aceitou fazer primeiro para ele. E dali, então, não falta mais o azeite na botija, nem a farinha na panela, até que viesse chuva novamente. Então, nós vamos ler daqui a pouco o restante da história, mas eu já estou antecipando um pouquinho para que nós entendamos que esse processo que nós estamos, você e eu, nós não podemos desanimar. E nós precisamos fazer a leitura de cada passo que o Senhor está nos levando para que nós estejamos alinhados com o céu. Por isso, há uma insistência das nossas vidas de estarmos ensinando. Ensina a tua alma aquilo que o teu espírito está aprendendo. Porque a minha alma,
a minha alma nessa situação, eu teria uma decepção profundíssima. A minha alma nesse lugar fala assim: eu estou enganado. Sabe o que você está pensando hoje sobre essa palavra que você recebeu? Por causa dessa fala dessa mulher? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão algum. Aí a minha alma ia falar assim: eu me enganei. O Senhor não falou comigo. Eu mesmo falei comigo. Eu inventei uma palavra, porque Deus me mandou para um lugar onde uma mulher, uma viúva, iria me sustentar, e essa mulher, a primeira notícia que ela me dá, falando: tão certo como vive o teu Deus, eu não tenho pão algum. Então, a minha vida e a da pastora Andréia, nós já confessamos aqui, a nossa alma iria, como nós temos muitas vezes feito isso. Porque nós temos uma linha de raciocínio mais natural, mais lógica, mais literal daquilo que Deus falou. E Deus ele pode falar e fazer acontecer de bilhares de formas. Deus não está atrelado, preso ou vinculado a nenhum tipo de manifestação de lógica. Nós temos que entender que as coisas de Deus elas não têm lógica, porque isso aqui não tem lógica. Deus mandar um homem para uma casa, para que uma viúva o sustentasse. E quando ele encontra essa viúva, ou seja, na cabeça dele ele encontrou a provisão, a resposta de Deus, a providência, a comida, o lugar que ele estaria guardado. E essa mesma mulher fala para ele: não tenho pão algum. Então isso só pode levar a nossas vidas a entendermos que alguma coisa está fora. Alguma coisa está realmente desencaixado daquilo que do que Deus falou. Então nós vamos, obviamente, não vamos culpar ao Senhor, ou às vezes chegamos a esse ponto de culpar ao Senhor, falar que o Senhor nos enganou, mentiu para nós, mas geralmente, como nós somos crentes, nós temos um temor, nós vamos culpar a nós mesmos, ou vamos culpar as pessoas. O meu marido me prometeu, falou que era de Deus e não aconteceu. A minha esposa falou que era de Deus e não se cumpriu. Eu ouvi achando que era de Deus e eu estou enganado, enganado, porque essa mulher não tem pão algum. E aí o que que ele daria para ele fazer? Senhora, a senhora me perdoa? A senhora me desculpa? Eu ouvi um negócio aqui, eu estou meio e ir embora e perder a visitação. Todas as vezes que nós nos conformarmos com essa negativa da voz profética por causa da realidade e não a verdade do céu, nós iremos embora e estaremos sem provisão. Por isso nós estamos perecendo e passando necessidade, porque nós deixamos a provisão para trás. Porque se Elias fizesse a leitura aqui e entendesse: Deus me enganou ou eu me enganei, viúva de Sarepta, me perdoa, que o Senhor te guarde aí. Tomara que não aconteça isso de você morrer, mas se você for morrer também, eu não quero nem ver. Come esse restinho aí, eu vou embora. Ele iria perder a bênção para ele e a bênção para ela e para o filho dela. Porque tem um lugar que Deus quer nos estabelecer para que nós sejamos boca profética, para através da nossa fé, do nosso entendimento e daquilo que nós carregamos, nós chegarmos a um lugar e seremos a resposta de provisão e de providência naquele lugar que tem só um pouquinho, mas tem uma ordem de Deus, com esse pouquinho sustenta, e esse sustentar vai levantar um milagre que você vai ser suprido. É uma roda, é um funcionamento de Deus operando que a nossa alma não pode atrapalhar, que a nossa linha de raciocínio lógica não pode entrar, porque senão nós estaremos rotulando ou colocando Deus na mesma dimensão nossa, no mesmo entendimento nosso, no mesmo tamanho nosso. E Deus é muito maior do que eu e você. Ah, eu sei disso, apóstolo. Eu sei, mas não está vivendo. Eu também sei, mas em algumas áreas não estou vivendo. Eu sei aqui, ó. O meu miolo sabe que esse Deus é muito grande. Mas será que a minha vida, aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho pregado, aquilo que eu tenho desfrutado, é realmente condizente com esse Deus tão grande que o meu miolo sabe que ele é? Ou será que nós estamos vivendo muito aquém da grandeza desse Deus? Saber que ele é grande, reconhecer que ele é grande, que ele é forte, poderoso, tremendo, que pode todas as coisas, é muito legal. É bom isso. Agora, viver isso é uma outra etapa.
E Elias, então, ele teve que fazer uma leitura que quando ele ouve, eu não tenho pão algum, há apenas um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos. Ou seja, cara, só esse pouquinho de fogo vai servir para mim. Porque não adiantaria eu levar um monte de lenha, porque eu não tenho o que fazer com isso aqui. Então eu estava falando, ó, eu apanhei 2 cavacos que será o suficiente para eu cozinhar um pouquinho de comida que eu tenho. Depois disso, eu vou preparar aquele resto de comida e depois disso, sabe o que vai acontecer comigo e com meu filho? Nós vamos comer e nós vamos morrer. Esta é a palavra que Elias ouviu do homem, da mulher no caso, né? O homem no sentido de gênero. Mas ele recebeu desta viúva. Eu só tenho esse pouquinho, eu tenho um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite, eu peguei esses 2 cavacos, vou fazer essa comida, vou comer com meu filho e nós vamos morrer. Entendeu, Elias? Aqui não é o lugar para você ser sustentado. Mas Elias lhe disse, porque ele não se abalou pela realidade da voz da terra, mas ele continuou apegado à verdade da voz do céu. Esse é a chave. Cadê a Diana? A Diana está aqui, né? Mas é a chave do negócio para nós entrarmos naquilo que é da parte do Senhor. A Diana não está, mas tem uma chave aqui para nós. A Diana é a perita em chaves. Mas esse aqui é uma chave. Esse aqui é um negócio que nós temos que prestar muita atenção. O que você ouviu de Deus e o que você ouviu da terra, dos homens, da situação, são realidades completamente opostas àquilo que o céu te falou. E agora nós vamos ter que decidir. Eu fico com a realidade do que a terra está me falando, ou eu fico com a verdade do que o céu me falou? E Elias então decide ficar com a verdade do que o céu falou para ele. Ele não se impressiona com os 2 cavacos, com o restinho da farinha e com o restinho de azeite. Ele está apegado à palavra. Se Deus falou que tinha ordenado essa mulher para me sustentar, o meu sustento está aqui, eu não vou embora. Você vai ter que lutar para estabelecer a voz profética que você recebeu. Nós vamos ter que lutar para estabelecer aquilo que Deus falou, porque se Deus falou, é. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, isso se cumprirá, independente das realidades. Porque às vezes nós saímos, como uma vez eu ouvi uma pessoa falando, quando eu vou à igreja e eu escuto aquela palavra, aquilo na minha vida, eu saio de lá e falo, meu Deus do céu. Só que quando eu chego na rua, quando eu vou no meu dia a dia, eu vejo que não é nada daquilo. É aquilo. Só que a verdade do céu que a pessoa recebeu naquela palavra da igreja é oposto, muitas vezes, à realidade que ela encontra na Terra. E essa mesma pessoa que me falou isso, ela fez um voto numa determinada igreja que ela queria um comércio específico e aquela palavra ali, aquele voto que ela fez, ela entra naquele voto, ela faz lá do ministério e ele planta um projeto, como foi ensinado ali. E ele tinha certeza que aquilo ia acontecer. Essa era a verdade do céu sobre a vida dele. Só que passado alguns meses, sei lá, um tempo, um período, as realidades da terra continuavam as mesmas. Aí a pessoa falou assim para mim: eu vou sair da igreja, porque lá na igreja é uma coisa, mas aqui fora é outra. Lá parece que já está tudo pronto, que já aconteceu, que é verdade, mas a realidade da terra não tem nada a ver com isso. E eu falei para a pessoa: continua, porque Deus é fiel e a palavra de Deus vai se cumprir. E a pessoa parou. E depois de muitos anos, de alguns anos, 3, 4, 5 anos, aquilo que ele plantou, literalmente, acontece na vida dele de uma forma sobrenatural. Ele ganha aquele comércio inteiro. Ele não precisa colocar R$ 1. Ele ganha tudo. Ele monta aquele comércio e ele dali para frente, ele toca a vida dele debaixo daquela verdade do céu, mesmo tendo parado por causa das realidades da terra. Porque ainda que o homem for infiel, Deus vai continuar sendo fiel. Só que ele perde a visitação e está até agora fora dos caminhos do Senhor, mesmo Deus cumprindo o propósito. O que Deus está falando dessa pessoa? Olha, você foi infiel, mas eu sou fiel. Você fez um voto, eu recebi. Você teve fé e gerou no mundo espiritual. Você não soube aguardar o tempo. Você se abateu por causa das realidades da terra e não fez a leitura das verdades do céu. Mas a tua bênção está aqui. Agora, quanto a continuar comigo, a voltar a estar comigo ou não, a me servir ou não, a decisão é tua. E por enquanto, a decisão dessa pessoa tem sido
ficar longe dos caminhos do Senhor. Mas a bênção foi lá. E uma bênção que para ele, para essa pessoa, está até hoje em atividade, e ele ficou bem tranquilo na situação financeira daquele ambiente lá. Por quê? Mas ele perde a totalidade do negócio, ele perde de estar na presença de Deus, porque a realidade da terra falou muito alto. Quando a terra falou para ele, eu não tenho pão algum, exatamente, uma pessoa ingrata, que só recebeu a bênção e não retorna. Infelizmente, mas nós temos orado e eu creio que essa pessoa vai voltar. Então, o que que eu tenho de entendimento? O que essa pessoa ouviu na rua? Na igreja ele ouviu, vai a um lugar que tem alguém que essas portas vão se abrir para você, alguma coisa vai acontecer. Ele acreditou naquilo, fez o voto, fez lá a oferta dele, que era o que estava acontecendo lá na época. Só que depois a realidade na terra falou para ele, não tenho pão algum. E ele olha e fala, eu vou deixar para lá isso daí. E ele sai daquela rota profética, ele não luta pelo profético. Ele não luta para que se cumpra a palavra de Deus. Mas mesmo ele não lutando, na vida dele deu certo de se cumprir, porque ele já tinha gerado isso no mundo espiritual. Só que ele perde muita coisa. E na nossa vida nós vamos entendendo que nós estamos perdendo muita coisa. Mas Elias, ele se desvencilha disso e ele fala assim para ela: não temas. O que ele fala para a mulher? Olha, não tenha medo. Deus falou comigo. Vai e faze conforme o que disseste. Mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Então, esse fazer primeiro para mim, ele como profeta, ele teve misericórdia dela. Ele falou: sabe o que você precisa fazer? Você precisa ter fé para fazer primeiro para mim, mas eu vou te ajudar para você entrar em fé, que é o que Deus tem feito comigo e com você. O profeta, ele tem misericórdia, ele fala assim, ele não fala assim, ó, faz tudo o que você tiver e traz para mim. Mas essa primícia aí mesmo que a missionária Diana está falando, assim, faz um pequeno para mim. Traz só um pouquinho disso. E depois disso você vai fazer para você e para o teu filho. E aquela mulher poderia ter falado: olha, profeta, eu sinto muito, eu já te falei que eu tenho pouco, eu já te falei que nós vamos comer e morrer, eu não vou tirar da boca do meu filho e da minha para colocar na tua. Segue o teu destino, segue o teu caminho. Mas ela não fala isso, que é o que talvez nós temos falado para quando o Senhor tem reivindicado alguma coisa da nossa vida. É o que nós temos falado quando o Senhor tem requerido das nossas mãos alguma coisa. E nós ficamos muito atrelados a dinheiro, né? Ah, já está falando que quer dinheiro. Eu estou falando de entrega, irmão, de tudo. Entrega de procedimento, de conduta, de fazer o que Deus está falando em todas as áreas. O dinheiro está incluído nisso, a oferta, a primícia, o dízimo, está tudo incluído nisso daí. E nós, na verdade, nós falamos pouco disso aqui no ministério, na rede, mas isso aí faz parte do negócio. Até porque nós precisamos entender que em qualquer lugar isso é necessário, porque é a palavra. Mas aqui nesse lugar, você tem uma liderança que vive disso. Você tem uma liderança que você entende que você trabalha para sustentar o nosso trabalho profético? Você entende que Deus está abrindo as portas para você num trabalho, para você pegar o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia e investir nesse ministério para você poder nos levar adiante? Como que eu vou agora? Ó, nós estamos com algumas agendas. Eu sei que as pessoas nos honram também lá onde nós vamos, oferta, mas como que nós vamos? Ó, agora nos próximos dias, nós vamos para Goiânia, para Morrinhos, para Caldas Novas, para Vilhena, para Comodoro, para Ji-Paraná. Agora no final do mês, entre agosto e começo de setembro. Do dia 31 de agosto até o dia 11 de setembro, nós vamos sair bastante. Então, o que que acontece? Quem que está fazendo isso acontecer financeiramente? Quem está aqui comigo. É da vida de vocês que nós vamos pagar o combustível, vamos pagar a alimentação, vamos pagar o hotel. Depois nós vamos receber uma oferta lá que pode cobrir essa despesa ou não? Vamos. Mas também quem está, você está participando disso, é uma plantação. Então, entra dinheiro, entra, mas o que Deus tá reivindicando aqui é uma entrega muito maior do que só o dinheiro
que pode ser o que doa muito para você. Apóstolo, para mim eu tenho uma dor. Quando eu olho aquele negócio que cai meu pagamento, que cai lá 3.000, 4.000, 5.000 na minha conta, que eu penso que eu, pelo amor de Deus, eu entro em choque, eu entro em parafuso, eu entro em desespero, tá bom. Eu te abençoo para que você pare de entrar em choque e entenda que aquilo não é teu, que uma parte daquilo não é teu, é do Senhor e você tem que devolver. Que o Senhor te abençoe. Mas ele está falando hoje de algo ainda mais profundo. Entrega para mim o teu sustento no sentido de fé, de confiar na boca profética. Essa mulher ela teve que acreditar, porque Deus vai ter misericórdia. Ele não vai pedir muita coisa para você. Ele está pedindo, faz um bolinho pequeno para mim. Olha a humildade do profeta, olha o amor de Deus através do profeta. Está falando para a Angélica, Angélica, faz um pequenininho para mim. Mara de Verne, faz um pequenininho para mim. Carmen, Ângelo, Raquel, Vanessa, Alexandre, faz um pequenininho para mim. Maria da Conceição, Kleber, Luiz, Marta, Andréia, Xênia, Ana Elisa, Daiane, Maria de Fátima, faz um pequenininho para mim, por favor. Me serve primeiro, eu preciso dessa ativação, como a Daiane falou. Eu não consigo romper se você não plantar, você precisa me dar uma semente. O que Elias estava falando para essa viúva, viúva, vai dar tudo certo isso aqui, mas presta atenção. Eu preciso de um ato de fé. Eu preciso de uma semente, eu preciso que você revogue com a sua atitude a palavra que você liberou sobre a tua vida. Porque tinha uma palavra liberada sobre a vida dela. O mundo espiritual já tinha se apropriado dessa palavra. Nós vamos fazer o quê? O que que ela tinha falado? Apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. O que que vai acontecer depois, profeta? Ela falando: comê-lo-emos e morreremos. Então, Elias precisava entrar no mundo espiritual para fazer com que essa mulher tivesse uma atitude em fé que cancelasse essa palavra de morte que ela liberara sobre a sua vida e a vida do seu filho. Então, o que Deus está reivindicando da minha vida e da tua vida, esse pequeno bolo que Ele está pedindo, é para que você e eu, em fé, entreguemos alguma coisa a Ele, para que nós revoguemos palavras que nós lançamos sobre as nossas vidas, que não iria dar certo, que não iríamos sair do lugar, que nada vai, eu não tenho o que fazer, não dá para cumprir essa palavra, porque Deus está querendo que você plante para acessar a verdade do céu, independente da realidade da terra. Então aí fica um mistério a ser discernido pela tua vida, em que área da tua vida que Deus está falando, faz esse pequeno para mim primeiro, revogue essa palavra de morte, revogue essa palavra de fracasso, revogue essa palavra que não vai dar certo, porque você, se você plantar, e se você fizer essa ativação profética, dessa entrega, desse pequeno bolo, o que que vai acontecer através disso? Eu vou poder te abençoar. Eu vou poder liberar. Então Elias falou: não temas. Eu sei que dá medo. Deus vai te respeitar. A cada um de nós, Deus está falando: não temas. Não tenha medo. Eu sei que você passará por uma atmosfera de medo, mas não tenha medo. Confia, entrega para mim esse pequeno bolo, plante essa semente e ative a boca profética no mundo espiritual, porque depois que eu acessar esse pequeno bolo, eu vou liberar a palavra sobre a tua vida e a tua panela vai estar cheia de farinha e a tua botija vai estar cheia de azeite até que volte a chover na terra. Ou seja, até que volte você ter condições de plantar e de colher, e da terra te dar o sustento. Mas enquanto os céus estiverem fechados, o milagre estará atuando na tua vida, porque eu vou liberar uma palavra. Mas primeiro, libera um pequeno bolo para mim. Deus vai liberar uma palavra sobre as nossas vidas, para nos sustentar até que volte a chover. A chuva era um sinalizador de bênção. Chove, nasce alguma coisa, colhe, faz alimento, tem água, tem comida, tem provisão, tem providência. Quando tem seca, automaticamente vem escassez. Mas no momento da seca, por ela ter feito um pequeno bolo e dado para o profeta, por ter ativado isso no mundo espiritual, então agora ela tem a panela cheia de farinha e a botija cheia de azeite, porque ela acreditou e ela rompeu com as realidades da terra e entrou nas verdades do céu através da boca do profeta.
para mim um pequeno bolo e traz-me aqui fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. O mesmo Deus que ela falou assim, o Senhor teu Deus que te mandou aqui, sabe que eu não tenho nada, que eu não tenho pão nenhum. Mas ele falou assim para ela: o mesmo Senhor que me mandou aqui e que sabia que você não tinha nada, mas que ordenou que você me sustenta, assim ele te diz agora: a farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Faz primeiro para mim um pequeno bolo. Meu Deus do céu. E essa mulher, então, ela entra nessa atmosfera profética, ela entende isso. O Senhor, esse Deus de Elias, que sabia que eu não tinha pão, também esse mesmo Deus está se manifestando para fazer um milagre na minha casa. Deus está se levantando no teu momento, no meu momento de escassez, para fazer um milagre na tua casa a partir de um ato de fé que você e eu tivermos para entregarmos um pequeno bolo para Ele através das verdades do céu e abrirmos mão das realidades da terra. É isso que Deus quer fazer. Apóstolo, mas a realidade da terra aos meus olhos é desesperadora. Faz um pequeno bolo e entrega para ele, porque em nome de Jesus, o Senhor teu Deus fará com que a farinha da tua panela seja abundante e o azeite da tua botija também. Faz primeiro para ele. Esquece a realidade da terra. Esquece o marido, esquece o filho, esquece a vida financeira, esquece a guerra do ministério, esquece o problema de saúde, esquece isso. Se concentra em produzir de acordo com aquilo que o Senhor teu Deus está falando, porque tem uma promessa aqui. Assim te diz o Senhor: a farinha da tua panela não se acabará, viúva. Faz esse negócio para mim, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E o que ela faz a partir disso? E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua família naquele dia e todos morreram, inclusive o profeta. É isso que está escrito? Não. Está escrito assim, ó, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram ela, ele, sua família, por muitos dias. E a farinha da panela não se esgotou, e o azeite da botija não falhou, conforme a palavra do Senhor por intermédio de Elias. É isso que está liberado para mim e para você hoje. Se nós acreditarmos nessa palavra, colocarmos a boca profética para funcionar, acreditarmos naquilo que Deus está falando, fizermos um pequeno bolo diante daquilo que é a nossa limitação, entregarmos para Ele, não vai faltar para você, para a tua família, para o profeta, até Deus nos visitar para nos mudar de fase de novo. Deus tinha mudado Elias da fase do riacho e dos corvos, agora para a viúva, e depois iria mudar esta casa dessa fase do milagre, da farinha e do azeite, para a fase da chuva e a vida voltar ao normal. Viva o milagre de Deus em cada etapa, até o milagre virar para você algo normal. Sabe o que Deus tem esperado para a minha vida e para a tua vida? Que o milagre para nós seja normal, que nós creiamos tanto no sobrenatural, rompamos tanto com o natural, com a escassez, com aquilo que nos cerca, que nos anuncia tanta coisa ruim, nos apeguemos tanto à palavra, que o sobrenatural, o milagre, a providência, as mudanças, elas serão para nós coisas do dia a dia. Sabe que o que Deus projeta, o que eu vejo Deus fazendo nessa palavra, para cada uma de nossas vidas e aqueles que vão assistir depois, eu quero que vocês se familiarizem com o milagre. Eu quero que vocês tenham uma comunhão tão grande com o sobrenatural que para vocês, mas meu Deus, como aconteceu? Cara, é normal para mim agora. O milagre, mas isso é um milagre, mas é normal, porque eu aprendi que Deus é um Deus de milagre. Então, para mim agora, o que para mim me espantava, ver a minha panela cheia de farinha, a minha botija cheia de azeite, agora virou rotina para mim. Porque agora eu entendi que a verdade do céu sempre prevalece. As realidades da terra não é uma pequena porção, exatamente. Trouxe uma abertura no mundo espiritual, porque mexe com o mundo espiritual. Entenda que esse pequeno pão que você está sendo,
que está sendo pedido para você entregar, ele vai mexer com o mundo espiritual. E aí vai multiplicar. Automaticamente, quando nós mexemos com o mundo espiritual de uma forma favorável, isso traz a abundância, a multiplicação, a providência. Não tem como acontecer diferente. E Deus está querendo que nós fiquemos bem íntimos. Olha que privilégio que Deus está fazendo nas nossas vidas. Fique íntimo do milagre. Fique bem tranquilo nessa movimentação sobrenatural. Isso aí é o teu dia a dia, agora é a tua rotina. Deus quer nos transitar daquela rotina de fracasso, de derrota, de dor, de sofrimento, de vergonha, para uma rotina de milagre, de estar de boa, de nos trazer realmente essa liberação profética e nós avançarmos. E após tudo isso, aí, né, as coisas lógicas, nós somos crente, irmão. E crente, o bagulho é doido. O negócio, quando você fala assim, ô, glória a Deus, agora eu estou no milagre, olha, a minha panela tá cheia de farinha, a minha botija está cheia de azeite, e ela conversando com o profeta, olha, foi difícil, mas obrigado pela palavra, profeta, deu tudo certo, e eu estou animada, porque Deus é bom, daqui a pouco vai chover, as coisas vão mudar, eu vou plantar, vou colher. Aí o que acontece com essa mulher? E após tudo isso, todos esses milagres, todos esses acontecimentos, toda essa entrega, toda essa obediência, o filho daquela mulher, a proprietária da casa, adoeceu e a sua enfermidade foi tão grave que ele ficou sem forças e morreu. Então ela disse a Elias: O que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Veio você a mim para recordar a minha iniquidade e tirar a vida do meu filho? E ele disse: Dê-me o seu filho. Tomou do colo dela e o levou para cima ao quarto onde estava hospedado e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também afligiste esta viúva com quem estou hospedado, matando-lhe o filho? Então se estendeu 3 vezes sobre o menino e clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino voltou a entrar nele, e ele reviveu. Elias pegou o menino, levou-o do quarto para casa e o entregou à sua mãe e disse: Veja, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Agora reconheço que você é homem de Deus e que a palavra do Senhor em sua boca é a verdade. Só agora que ela vai reconhecer. A botija cheia de azeite e a panela cheia de farinha, ela já tinha reconhecido. Só que aumentou o nível de guerra e ela precisou de uma outra manifestação de Deus através do profeta para ressuscitar o filho dela, para agora poder falar, olha, agora eu acredito mesmo, porque até encher a panela de farinha e o azeite, a botija de azeite, mais ou menos nada, irmão. É milagre do mesmo jeito. Só que agora a nossa guerra aumentou. Agora a nossa guerra foi mais adiante. Agora nesse ambiente que você está e eu estou confortável, com a panela cheia de farinha, que nós vencemos aquela etapa, passamos aquele ambiente da morte, porque como é o começo da história, eu vou fazer esse pouquinho de comida, eu vou comer com meu filho e nós morreremos. Aí ela vence essa atmosfera de sepultura através do pequeno bolo que ela faz e a vida volta naquele lugar no sentido de ter provisão, de ter comida por muitos dias até que a chuva viesse. E aí depois a morte vem do mesmo jeito para o filho dela. E aí nós falamos assim, cara, agora eu não entendi nada. E agora nós vamos ter que entender que o milagre continua. Por isso nós precisamos ser bem amigáveis ao milagre, porque você vai precisar dele sempre. Nós vamos precisar do sobrenatural sempre. Não fique estagnado. Não, agora minha panela está cheia, minha botija está cheia, eu estou de boa, não vou. Não, você vai precisar do milagre, porque as coisas podem piorar, no sentido de você passar por outros problemas. Mas se você tiver aliado ao milagre, familiarizado ao milagre, ao poder de Deus, à ressurreição, não vai ter nada que vai te deter. A criança morreu, ela questionou, ela falou assim: Você veio aqui a minha iniquidade, eu não sei qual era a iniquidade, se esse filho era bastardo, se ela não tinha, eu não sei qual era a iniquidade que ela estava se referindo, mas eu não tenho entendimento disso, mas eu sei que alguma coisa ela sabia, ela achou que ele estava lançando um pecado no rosto dela e o filho dela morrer. Mas na verdade, para ele também foi uma surpresa, por aquilo que ele fala depois.
Senhor, o Senhor visitou essa mulher com essa morte? Meu Deus, eu estou aqui. Não me deixa passar essa vergonha. Me devolve esse menino. Eu estou comendo aqui, estou vivendo aqui, tenho uns dias para ficar aqui ainda. Como que eu vou ficar nesse ambiente de sepultura? O Senhor sabe que eu carrego a vida. O Senhor sabe que para mim a morte é incompatível. Eu carrego vida. Me devolve esse menino. Devolve a alma dele. Não chegou a hora desse menino partir comigo aqui, não. E aí então Deus vai devolver a vida. Então você tem que entender que aquilo que você carrega é vida. Sabe aquele negócio que a gente fala que Jesus, todos os velórios que ele chegou, todos os mortos que passaram por Jesus, se você for ler a palavra, nenhum continuou morto. Todos os mortos que ele chegou perto, que passou por ele, ressuscitaram. Porque não tem como a vida chegar e a morte continuar estabelecida. Então entenda que Elias nesse lugar era a vida. A morte chegou, teve que ir embora. Você nesse lugar, se você tiver com a boca profética alinhada com o céu, você é vida. E quando a morte chegar, ela vai ter que ir embora. Você entende isso? Nós temos que entender que nós carregamos uma porção de vida tão forte que quando a morte, mesmo que ela ousar chegar perto de nós, ela vai ter que retroceder. Eu te abençoo para que você tenha uma unção de vida tão forte da parte de Jesus Cristo, que em todos os ambientes onde a morte já está ou possa chegar na tua vida, você tenha autoridade para expulsar isso e para trazer a vida de volta, em nome de Jesus. Nós temos que entender isso. Nós temos que carregar isso, nós temos que profetizar isso. Pode morrer? Pode. Estava tudo bem, como está na tua vida em algumas fases. Só que pode amanhã morrer alguma coisa. Mas e agora? Agora tudo caiu por terra. Agora esse aqui já não é mais profeta. Ele continua sendo profeta, ele é o homem de Deus, porque tinha a panela enchida de farinha e a botija cheia de azeite. Mas agora chegou uma outra etapa, subiu o nível de guerra dela. E ela precisou ver outra manifestação de milagre. E Deus está esperando que nós não deixemos de crer que ele foi o que fez o milagre da farinha e do azeite, e que nós continuemos a crer para que ele também é o Deus que ressuscita. Não podemos desprezar aquilo que já foi feito na nossa vida e considerarmos que agora eu vejo que você é de Deus. Não, ele era de Deus. A palavra na boca dele se cumpria. E ela teve o filho dela de volta. Então, na minha vida e na tua vida, nós vamos entendendo que conforme as coisas vão passando e os problemas vão chegando, as dificuldades, nós vamos ter cada hora uma resposta da parte de Deus para entrarmos nesse milagre e desfrutarmos dessa visitação do Senhor sempre. Isso vai ser uma coisa cotidiana para nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um dia de vitória, de bênção. Hoje, às 15 para as 3, temos a oração em línguas, 3 horas, 12 da tarde. Às 20 horas, temos o culto com a missionária Geni. E eu não vi ainda quem vai pregar, mas em nome de Jesus vai ser bênção lá à noite. Temos o bate-papo aqui em Duartina. E amanhã, às 5 da manhã, oração em nome de Jesus. Amém? Abraço. Irmão Alfredo, então, que vai pregar à noite. Deus abençoe o irmão Alfredo em nome de Jesus Cristo. Será bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Muito obrigado. Abraço. Fogo no bicho.